Hoje eu vou só ouvir, tá? Então, nesse momento, vamos pedir a intuição e a iluminação de nosso querido Mestre Jesus, sintonizando com os bons amigos espirituais, os trabalhadores desta casa, o nosso irmão Dito e toda a sua equipe. Que nós possamos, nesse momento, sintonizar e captar as boas energias, nos equilibrando, serenando e podendo compreender a lição dessa noite. Que todos, encarnados e desencarnados, aproveitem dessa energia emanada do Mestre Jesus e que passa pela nossa casa e distribuída a todos que precisam. Tanto agora, ao vivo, mas se alguém depois escutar essa gravação, também sintonize com o Mestre, que vai receber as energias da mesma forma. O importante é a nossa sintonia. Nós somos uma antena que possamos transmitir e receber essas vibrações. Depende apenas da nossa sintonia bem afinizada, das nossas orações bem sintonizadas com os bons amigos espirituais. Obrigado, Senhor, por esse momento de paz, de aprendizado, de troca de experiências. E graças ao bom Deus. Bom, na semana passada a gente terminou um capítulo. Eu abri o Evangelho. Abriu o Evangelho no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Muito bem, lição muito fácil de fazer. Amar os nossos inimigos, os inimigos desencarnados, inimigos que normalmente a gente foi lá e tropeçou, deu uma cutucada, a gente prejudicou no passado. Então, amar os nossos inimigos, mais do que qualquer coisa, é um dever nosso, né? Porque a gente prejudicou e agora tem que retribuir com amor, né? Então, vamos começar um novo capítulo na noite de hoje. Capítulo 8º, Novos Rumos. Com a palavra, o Sandro. Novos rumos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Havia cerca de 2 meses que findara nosso estágio nas camadas terrenas. Regressáramos ao Instituto Maria de Nazaré e novamente nos instaláramos no pavilhão anexo ao hospital, onde residíamos desde quando recebêramos alta. Não lográramos ainda, porém, avistar-nos com o irmão Teócrito, a fim de conhecermos sua opinião relativamente ao modo pelo qual nos conduzíramos em liberdade. O que mais nos preocupava era a opinião de Teócrito, as deliberações da direção geral sobre o nosso futuro. Para onde iríamos? O que seria de nós, uma vez ausentados de Teócrito, Roberto, Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos hospitalares? Reencarnaríamos imediatamente no caso de não termos conseguido méritos para mais longo estágio no aprendizado espiritual?
Por um daqueles dias de ansiosa expectação, fomos surpreendidos com a visita do velho amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Chegaram ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Passara já pelo hospital a despedir-se de Teócrito e seus auxiliares, em cujos corações encontrara sempre sólidas afeições. E agora nos procurava a fim de retribuir as visitas que lhe fizéramos e também despedir-se, pois que naquela mesma semana encaminhar-se-ia para o recolhimento, a cuidar dos preparativos da reencarnação próxima. Via-se a amargura timbrar-lhe as feições, num aspecto de acabrunhamento iniludível. Jerônimo não fora jamais resignado. Desde o Vale Sinistro, conhecíamo-lo como dos mais desarmonizados da nossa desarmoniosa falange, penalizado ao vitrei, medindo pelos meus os acicates que o deviam ferir. Por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que nos pungiram, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório, em determinados casos, o constrangimento à volta. Quanto a mim, dilatarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que me demovam resoluções ulteriores. Mas certamente as deliberações tomadas após a última visita que o isolamento fizéramos foram muito sérias e importantes, porque respondeu com ardor e veemência. Absolutamente não convém aos meus interesses pessoais dilatar por mais tempo o cumprimento do dever. Que digo eu? Da sentença por mim mesmo lavrada no dia em que comecei a desviar-me da lei soberana que rege o universo. Fui grandemente preparado por irmão Santarém e irmão Ambrósio, meus dignos tutores, para esse serviço que se impõe às minhas críticas necessidades do momento. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana quanto antes, uma vez que meus erros foram graves, vultosas as minhas responsabilidades, os quais, portanto, onerando de exorbitantes débitos, agora minha inquieta consciência me obrigam a expungir dela os reflexos desonrosos que a ensombram, o que só poderá efetivar-se em voltando eu ao teatro das minhas infrações, a fim de novamente realizar, mas realizar honrosamente, o mesmo que no passado indignamente desbaratei, inclusive minha própria organização material. Quererás, assim, dizer que renascerás no Porto mesmo? Indagamos em coro. Sim, meus amigos. Deus seja louvado. Renascerei no Porto mesmo, como ainda ontem. Poisarei na vida objetiva em casa alfazendada. Serei novamente pessoa abastada. Cuidarei de capitais financeiros, meus como alheios. Enfrentarei segunda vez as rijas tentações, sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, considerar-me-ão personagem honrada e grata. Serei o mesmo, tal como ontem eu fui. Apenas não mais me conhecerão sob o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue os passos. Apenas tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas mais arriscada e temerosa que a da miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. E me perdi aqui, peraí. Não, eu tirei da tela, eu parei aqui, ó. Ok. Ele
Então, quem é Jerônimo? O pai da Margaridinha. Então, o Jerônimo, pai da Margaridinha, ele tinha dinheiro na vida passada, ele perdeu tudo e ele se cometeu suicídio. Ele, no mundo espiritual, pediu para voltar para ver os familiares. Ele viu os familiares em desgraça e ele se abalou muito com a condição com que ele deixou os familiares. Então, ele voltou dessa visita ao mundo carnal muito desequilibrado. Ele foi lá para o manicômio, foi lá para o hospital para ser tratado, foi para o isolamento, foi tratado e agora está voltando. Está voltando para a encarnação. Ele cometeu erros. Ele teve o suicídio em busca quando ele perdeu todo o dinheiro. Ele está voltando numa situação muito parecida. Ele está voltando, continuando com o dinheiro. Ele usou, na vida passada, ele usou o dinheiro dele e do próximo de maneira se aproveitando das pessoas. Então, ele acabou se enriquecendo, fraudando algumas coisas, prejudicando outras pessoas. E agora ele vai estar numa situação muito parecida, com mais conhecimento, com mais reflexão, mas vai passar pelas mesmas tentações. Espera-se que ele não cometa, não caia nos mesmos erros do passado. Mas ele vai estar numa situação muito parecida do que ele esteve na vida anterior. O capítulo diz aí, há muitas moradas na casa de meu pai. O que significa muitas moradas na casa do meu pai? É a casa da Sônia, a casa do Sandro, a casa da Ângela. Muitos planetas, né? Pelo que eu entendo. Muitos planetas? Muitos planetas, muitos postos de cidades espirituais. Isso. Ele pode se entender de várias formas. Uma das formas é muitos planetas. Existem muitos planetas, cada um deles com habitados, muitas moradas. Mas mesmo na Terra, há também muitas moradas. Então, a gente sabe, através das leituras, que existem várias regiões no mundo dos encarnados. Então, a colônia Nosso Lar tem uma certa vibração. Aonde eles estão aqui é uma outra colônia. E o umbral é um outro lugar. Então, existem várias regiões, vários agrupamentos aonde se concentram pessoas que têm afinidade. Então, há muitas moradas. Realmente, cada uma dessas moradas são grupos afins no mundo espiritual. Então, parou aqui em possuidor. Então, inicia aqui, ó, à beira de um novo berço. À beira de um novo berço para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos. Comove-me até as lágrimas o verificar a paternal bondade do Onipotente, concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um nome novo,
a fim de que minha desonra de outrora não seja por toda a sociedade em que vivi reconhecida e execrada, e eu, assim confiante e fortalecido, possa tentar a reabilitação perante a lei universal que de todas as formas infringi, perante mim mesmo, finalmente. Pois, sabei todos vós, amigos, a vergonha da desonra ruboriza-me ainda as faces espirituais, como no dia aziago em que me confiei ao suicídio, no intuito de livrar-me dela. Impressiona-me a tua argumentação, ó Jerônimo. Com satisfação, verifico que não foram inúteis os esforços de irmão Santarém e irmão Ambrósio em torno de teu caso. Interveio João d'Azevedo. Sim, acudi, comovido e preocupado em esmiuçar notícias para os apontamentos de minhas projetadas memórias. Observo que modificações sérias realizaram milagroso efeito em teu modo de ponderar. Porém, de que família renascerás, ó Silveira? Ainda por lá, nos recordamos de várias famílias abastadas. Ainda que o soubesse, não vô-lo poderia revelar, meu caro senhor de Botelho. Fui informado por meus tutores de que tão sutil realização verifica-se no santuário de sigilos indevassáveis, por não permitir à lei magnânima quaisquer indiscrições que venham perturbar o bom andamento da evolução a confirmar-se. Segundo as explicações do irmão Ambrósio, saberemos, quando muito, apenas o local onde emigraremos, até que nos internemos no recolhimento, onde, então, tudo se delineará para nós. Todavia, assisti a certa entrevista de 2 reencarnantes do manicômio com seus futuros pais, e tenho ouvido dizer a alguns vigilantes nossos que muitos pormenores poderão ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens. Retruquei agastado, recortando a visita feita ao posto de emergência da colônia, com a expedição do Departamento de Reencarnação. Foi o irmão Ambrósio que interveio, corroborando com autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Sim, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais que produzam efeitos salutares, e também como um prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho. Serão permitidas certas revelações em torno do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos. Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as asperidades das reparações. Para a satisfação de mera curiosidade, porém, quer entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento, do que lhe disser respeito, do que lhe seja útil e necessário. Referis ao acontecimento do posto de emergência? Mas quem são aquelas personagens, seus nomes, suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas? Apenas. Certa localidade do imenso Nordeste brasileiro? Convenhamos, meu amigo, que o sacrossanto segredo não foi revelado, não é verdade? Baixei a fronte, desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltava-se para o velho amigo Jerônimo. E tens confiança na vitória da reabilitação? Sinceramente, tenho. Conquanto me sinta compungindo a ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar, todavia, preparado para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais logrei alcançar do plano invisível sem o Pulou aí, Sandro. Ops, onde?
Creio estar, todavia, preparado para Creio estar, tanto, todavia, preparado para tanto, porque, se eu não estivera, deixaria de receber beneplácitos de meus mentores maiores, para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro senhor professor, nada mais lograrei alcançar no plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Forçoso será compreender que desgracei minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens e de labores sagrados, os quais por mim se viram vilipendiados graças à minha insânia de jogador e devasso. Será preciso, outrossim, recordar que lesei a pátria, crime que repugna a qualquer homem honrado, deixando mal, ainda, funcionários que, bondosamente, intentando socorrer-me por me facultarem prazo para a reabilitação, deixavam de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando-me à justiça, levando falência, etc. Todas essas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento. Ó Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Enredei-me de tal forma no sinistro porque do suicídio que me sinto agora agrilhoado ao pretérito por tão insidiosa cadeia que, a fim de algo realizar nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, fazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, o visitante prosseguiu, ao passo que rígida tristeza ensombrava nossos corações. Não mais tereis filhos junto a mim, deixando de zelar pela família até o final, rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no intuito de me fazer ascender em méritos. Coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades, nessa próxima existência, de constituir um lar e ser novamente pai. Não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, envidar todos os esforços, quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância, e tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal, existência expiatória, a que não tardarei a regressar. Então, ele sabe, né, o que fez, ele fez essa reflexão dos erros no passado, e ele sabe que para reparar os erros do passado, o que ele tem que fazer. Então, na vida passada, ele teve família e ele abandonou a família com o suicídio. Então, nessa próxima vida, ele não vai ter a oportunidade de criar família, de ter filhos. E ele vai ser inspirado para ajudar crianças em situação órfã, crianças com dificuldades, abandonadas. Ele vai ter o amparo dos espíritos para intuir ele a cumprir essa promessa que ele está fazendo, de ajudar crianças órfãs. Espera-se que ele consiga cumprir.
A gente faz muitas promessas antes de reencarnar e, às vezes, fala, para que eu vou ajudar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo outro? Agora, se ele realmente vir na Terra, ele cuidar de crianças órfãs, levantar, ajudar essas crianças, ele vai se reabilitar perante o passado dele. Então, é uma coisa que ele está pensando, cometendo. Todos nós, graças a Deus, temos, quando a gente reencarna, a gente tem o esquecimento do passado. Ainda bem, né? Porque a gente convive com pessoas próximas que a gente se desentendeu em outras vidas. Que foi ofendido, que a gente ofendeu. Então, esse esquecimento facilita o nosso convívio com as pessoas de hoje. Então, pessoas que a gente teve problemas no passado são colocadas próximas da gente e, pelos laços de família, muitas vezes a gente supera essas diferenças de outras vidas. Então, essa é a intenção. E para isso tudo acontecer, a gente tem muita ajuda espiritual. O anjo de guarda, espíritos protetores, espíritos amigos, estão lá trabalhando para a gente intuir, para a gente fazer o que a gente prometeu. Então, a gente pediu, antes de encarnar, fala, ó, eu vou lá e eu preciso fazer essas coisas. Me ajuda a lembrar, me dá intuição, através de pessoas, através de sonhos, através de pensamentos na mente, para que eu faça o que eu prometi. A gente está fazendo o que a gente prometeu? Não sei. Praz aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras, amigo Jerônimo. Interrompi eu, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções. Praz aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda, na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos, os vultosos chorosos de meus filhos votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja a custa de que sacrifício for. Novamente aparteou o irmão Ambrósio, elucidando cautelosamente. Sim, praz aos céus que, seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no acaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia, dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha, a vitória das realizações pretendidas. Geralmente o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra e assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquecesse, que os esquece, serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para a frente através de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando
segundo a lei da solidariedade estabelecida no intuito de fraternizar o universo inteiro. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. Que sucederá? Interroguei apegado ao azedo critério de repórter pessimista. A consciência inquietá-lo-á perenemente e mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com palavra, compreendendo, ao demais, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido, a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Subitamente, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou afetuosamente. Que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino? Continua na prisão? Sua Majestade interessou-se por ele, realmente? Ah, sim, fez o inconsolável pai suicida, como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar alvíceras. Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não mo permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, em chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus, que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia. Quanto a Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com o seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, e todos os esforços envidou para favorecer-lhe meios honestos de viver, instruindo ainda os demais na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também, há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana, e agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas. Tu os vês, de certo, ó Jerônimo, se bem os não visites? Interroguei, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. Sim, amigo Botelho, vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse, pois assim me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas duas filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil, sem o conseguir. Pobre Zulmira. Amava-a tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações que mais tarde proverei, com o favor dos céus, do céu. 2 dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos, de posse de um convite de irmão Teócrito para, à noite, atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço de Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Os bairros anexos aos hospitais seguiriam antigos tutelados assistirem a um importante conclave, que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação é intensa,
nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviaram contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prédios prélios terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime da maior infração da criatura à face de seu Criador. Pela primeira vez, penetrando a sede do departamento onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular palor iluminado que se diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco, encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas, ou tribunas, como grandes camarotes destinados às classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era-o, não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando o grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco, assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, a tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, como estes fraternalmente ombreando, quais modestos espectadores. Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre, do irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento, do irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio, todos ladeando o diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe, podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia de majestosa cúpula. Alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo, pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido sob cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzmán, depois de 38 anos de pacientes esforços, e cujas feições, severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Praza aos céus que, um dia, os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar,
quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse, e depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. No mundo espiritual, as pessoas mais importantes, né, têm uma elevação moral. Quanto mais elevação moral, mais humildes são as pessoas, né? Então, há uma cerimônia, mas as pessoas não estão ali para se mostrar. Essas pessoas de uma moral elevada estão ali para servir os outros. Então, é uma despedida de um grupo enorme que agora vão para outros departamentos, continuar o processo para chegar na encarnação. Então, é uma despedida, e com essa despedida ele vai dar também a palavra, anunciar, vai dar ensinamentos para que eles tenham forças para enfrentar os desafios que vão vir. Alguns indo direto para o departamento da reencarnação, outros ainda fazendo outros cursos, outros conhecimentos, para depois chegar na reencarnação. Mas são sempre pessoas, espíritos de grande elevação, né? Então, nessa tribuna, nesse anfiteatro, nesse local, algumas pessoas estão no centro e muitos nessa arquibancada estão a Botelho e tantos outros, e às vezes espíritos que poderiam estar lá no centro estão ao lado desses espíritos que estão se despedindo, devido a, né, que são mais humildes, né? Nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejo a gloriosa conquista da paz. A voz do insigne diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se tratasse da sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmavam, mais tarde, que o orador falara, naquela noite, em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muito os comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestávamos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave, eterno linguajar das plagas nativas, com os seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. E, sinceramente, e sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenientes emoções. Ele, não obstante, prosseguiu. Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia.
o destino que vos aguarda, que será concertado em programação, que devereis não apenas conhecer, mas, acima de tudo, estabelecer e aprovar. Desde o dia que os umbrais desta colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. A vosso próprio benefício fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas, que fatalmente vos teriam absorvido totalmente. Os séculos de gravíssimas transgressões. Não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado, que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livre da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que vos estáveis embaraçados, foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto. Novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que, sinceramente, desejamos sem esmorecimento nem tibieza. Já tereis bem compreendido que jamais haveis de morrer. Jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna, daquele que vos concedeu a glória de vos criar à sua semelhança, o que equivale a dizer que sereis como ele é, por toda a eternidade. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa reclama a vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade da sua glória. Para que, pois, haveis de recalcitrar contra a vossa origem divina? Por que se inferiorizar a criatura na desobediência contumaz às leis imutáveis da criação, se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade, porque tanto se empenha e suspira, alegria, paz, a glória envolvedora? Vosso suicídio para que vos aproveitou apenas para vós próprios demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade em que elaboráveis. Por resumindo, possuir muito saber e muita ciência, apenas para distender vossas amarguras e longitudes, incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodar-vos sob impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como um incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos, que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis em presença da realidade que vindes contemplando, se perpetuem nos refolhos das vossas consciências como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixastes fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação.
em vos participando da liberdade que por lei vos é outorgada. Referimo-nos ao direito que tendes de, por vós mesmos e sob vossa responsabilidade, tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha. Quereis retornar à terra imediatamente, tomando novo fardo corpóreo, vós, cuja razão devidamente esclarecida concluiu pela necessidade imperiosa, indispensável, da terapêutica reencarnacionista, única que vos reconduzirá à cura definitiva dos complexos que vos tem afundado nos pantanais e irremediáveis amarguras. Tendes liberdade para fazê-lo, uma vez estáis para tanto preparados. Preferis ficar e cooperar conosco durante algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao orbe terráqueo, seja aprendendo a servir no corpo de nossa milícia, seja desenvolver a faculdade de amor no aprendizado fraterno de catequese às falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou no auxílio prestativo aos nossos hospitais, enfermagem, isto é, assistência benemérita de caridade e consolo fraternal, vigilância, etc. Tendes autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto. E nas fileiras da vossa agremiação, bem recebido será o voluntário que, amando o Senhor, respeitando suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos nossos princípios de direção, se for inexperiente, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça. Vede, Joel. Então, ele está dizendo aí que eles vão ser, até esse ponto, eles estavam no hospital, prisão. Por que eles chamam de prisão? Porque eles estavam realmente, a liberdade deles, como eles ainda estavam muito perturbados, eles estavam recolhidos nesse hospital. E não era permitido eles visitarem os parentes, não era permitido ficar andando por aí, porque se isso fosse permitido, eles iriam ficar em desgraça, eles iam ficar perturbados durante muito tempo. Então, a benefício deles, eles foram recolhidos nos hospitais e as experiências que seriam dolorosas para ele, perturbadoras para todos eles, não foram permitidas. O Jerônimo, por exemplo, ele foi se tratando, foi se recolhendo, foi aprendendo. Ele teve ajuda para os filhos, a Margaridinha e o outro filho que estava prisioneiro. Em um certo momento, ele teve notícias, mas ainda não podia visitar os filhos. Mas, como as notícias iriam ajudar ele a se reanimar, sua filha foi para o Brasil, sua filha casou com uma pessoa honesta, o seu filho tem um comércio modesto, conseguiu se recuperar, está sendo ajudado pelo Fernando de Portugal, está tendo toda essa ajuda para se manter na linha, para não voltar à prisão. Então, tudo isso, eles estavam ainda dentro do hospital.
Agora eles podem escolher. Ah, eu vou reencarnar agora, já vou me preparar para reencarnar. Ou eu vou fazer outros trabalhos antes da minha reencarnação. Então, não, eu vou trabalhar no hospital. Eu quero ser voluntário, eu quero ser enfermeiro, quero ajudar, quero fazer faxina, quero auxiliar dentro desses trabalhos. Também a pessoa pode optar por fazer novos trabalhos, se preparar mais e deixar a reencarnação, que todos precisarão passar, para mais tarde. Então, tem essa opção. Cada um pode escolher. Jerônimo decidiu, eu vou reencarnar. O autor do livro, eu botei, ele falou, não, eu vou deixar para depois. Como ele falou algumas páginas antes, né? Eu vou retardar ao máximo a minha volta para a reencarnação. Continuando. Vede, Joel, a quem tanto quereis, para que entrou em vossas condições. O amor de Jesus converteu-o em ovelha pacífica. E apesar do muito que ainda terá de experimentar na terra, como resultante do infeliz gesto que preferiu em meio da jornada que convinha vencer, quanto amor aos seus irmãos sofredores, sabe ele ofertar, quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui entre aqueles que lhe são confiados à vigilância. Porventura desejais aqui ficar, sem coisa alguma tentardes, para o benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos, presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva, ou entre o invisível inferior e a terra, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, a exercerem a mendicância do astral, sem algo de meritório para praticar. Conquanto incapazes da prática do mal, uma vez que não sois maus, não nos oporemos tampouco, conquanto, com todas as forças da nossa alma e todo o sincero empenho dos nossos corações, vos aconselharmos que assim não procedais. É que isto redundaria em agravos penosíssimos para a vossa situação, em angústias evitáveis, para que se prolongariam em estados insustentáveis, que vos cumulariam de desvantagens amargosas, de incertezas e responsabilidades que muito conviria evitardes. Ou, de outro modo, desejareis prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos iniciardes nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-vos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação, só possível após os resgates a que vos comprometestes com a própria consciência. Sede bem-vindos, ó amigos, e aprendei com o mestre dos mestres, os primórdios do que vos tem faltado. Exercei em seu nome os elementos com que vos fortificareis para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vós, presentes a esta assembleia, se encontram habilitados para este curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredar-lhes-ão o caminho a seguir sem que nos constranjamos a proferir-lhes os nomes. Mesmo os mais habilitados, todavia, nada obrigará a aceitação do convite que ora foi feito. Aceitá-lo-ão sem o quiserem,
por livre e espontânea vontade. Murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange, de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos reavaliar os ditames das consciências uns dos outros, assim como aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Teócrito continuou depois de uma pausa. Ser-vos-á concedido prazo de 30 dias para meditardes deliberadamente sobre o que acabais de ouvir, pois, conquanto estejais já há bastante tempo doutrinados e esclarecidos para tornardes por vós mesmos a decisão que vos convém, a tolerância manda que vos acautelemos com ainda algum tempo de meditação em torno das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente sereis atendidos na sede do departamento. Caso desejeis informações e mais esclarecimentos do que vos disser particularmente a respeito, e podereis, sem constrangimentos, expandir-vos com aquele que aqui vos receber, porque falará ele em nome do Divino Pastor, e ainda porque vos conhece em todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Outro sim, sois convidados às reuniões para que vos se realizarão neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, vos possa esclarecer, instruir e reanimar para o futuro a que sereis impelidos pelas vossas afinidades pessoais. Esgotado, porém, o prazo concedido, participareis à diretoria da instituição a que estáis filiados, das resoluções tomadas, prontificando-se ela, então, sob nossas vistas, a encaminhar-vos para o destino que voluntariamente houverdes escolhido. A tão simples quão importantes falas seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador. Falara paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões em torno das particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a reconhecê-los, medi-los, esmiuçá-los, a fim de nos animar e dar-lhes combate. Dali nos retiramos, nessa noite memorável, reconfortados como fortalecidos por benfazeja e esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber, acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar da torre. Turmas de asilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação às resoluções definitivamente tomadas depois das mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penalva, assim como vários outros prisioneiros da torre,
suicidas obsessores que haviam semeado desordem, lágrimas, desgraças, incontáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos inferiores que eram, Jerônimo de Araújo, Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata. Tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado, que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Tinham urgência e expiação, a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária, para depois, então, cuidarem mais serenos de maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que, tíbios, indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Há algum tempo de contato com as caravanas heróicas no serviço de socorro e auxílio aos desgraçados do Vale Sinistro, como o da Terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia com mais segurança, no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João da Azevedo, e bem assim alguns poucos que conosco muito se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento, durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações adentro de nós mesmos, apresentamo-nos à sua presença, declarando que, caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de prosseguirmos nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabemos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos, porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixara entrever. Sede bem-vindos, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo, para prosseguir? Falta pouco para terminar, mas continua mais um pouco aí, não sei. Sede bem-vindos, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo poderei seguir vosso novo destino. Para que retardar mais? Não continuareis, porém, sob minha dependência. A missão a mim confiada junto de vós foi culminada, uma vez que sereis encaminhados para a frente, sob os cuidados de novos mentores. Unir-nos-á, no entanto, para sempre, a doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passastes. Certos de que logo no dia imediato deixaríamos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência no hospital, porém, todos nós o sabíamos, temporária, geralmente curta. Procuramos despedir-nos, começamos pelo próprio hospital que vos era vizinho. Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada, dentro de poucas horas de novo contingente de réprobos, apanhados no vale, disse-nos, confortando-nos mais uma vez: não penseis que estareis separados de nós outros. Havemos de ver-nos,
muitas vezes. Paciência, meus amigos. Paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições. Achávamos-nos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras, Rosália e Celestina, quando ali deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los maturando sobre os damas nefastos que assim os impeliam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro redentor. Ir-se-iam réprobos, expulsos do paraíso por falta de afinidades para reabilitá-lo por mais tempo. O triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor, todo bondade e misericórdia. Era, com efeito, tudo isso. Era a falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e assim remindo-a da desonra. Caminhavam em fila extensa, de 2 a 2, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro de um pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado luminoso, escravizados pelo negror da mente e incapacitados, em vista de seus pungentes remorsos, para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória, seguiam, cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava: voltarem a ser homens, renovarem-se nas lides planetárias através de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez que estremecessem nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso, e somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do Departamento de Reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha, e para isso recebendo o beneplácito do Mestre Redentor, Jesus. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros e afins desde as sombrias desesperações do Vale Sinistro. O primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que o víramos, o peito, no entanto, destemeroso, erguido,
como a desafiar as lutas por vindouras, olhos vivos postos para a frente, qual sonhador antevendo o ápice honroso da empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento, que seria preciso expungir. Ao nos avistar, acenou amigavelmente. Um adeus parecia derradeiro, enquanto frêmito, de indescritível horror confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com 2 miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam, estacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada a infeliz Eolina. Este será bem certo que vencerá, profetizou o irmão e irmã Celestina pensativa. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo apenas lágrimas e asperezas conhecerá. Arrastar-se-á sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridiculizado, traído pela própria mãe, que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu, e ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou-a a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação do seu guardião-mor, isto é, de Maria, governadora da legião a que pertencemos. Mário impôs-se, expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E ao entardecer do dia, seguindo, deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto, que reconhecemos do tipo usual do interior da colônia, veio buscar-nos silenciosamente, comovidos. Tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizava suavemente, as neves melancólicas se adelgaçavam, a paisagem se coloria e formosos tons de madrepérola. Flores surgiam em festividades policrômicas, à beira das estradas caprichosamente cuidadas. Enquanto os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos, que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido. Então, livre-arbítrio. E a gente entende desse capítulo que o que a gente está passando nessa vida, a gente que escolheu. E dá para reclamar, não. A gente está vendo aí que cada um, depois de passar por um estágio, por um tratamento nesse hospital, depois disso, eles estão livres para escolher. Alguns decidem, eu vou reencarnar imediatamente. Outros decidem, eu vou fazer um estágio ainda por aqui, me preparando melhor, ajudando outros suicidas nesse processo. E cada um decide como todos eles vão ter que reencarnar em um momento. Mas alguns reencarnam imediatamente.
Outros se preparam mais para reencarnar depois e vão ajudando outras pessoas nesse processo. Esse último caso, a pessoa, o Mário, se impôs uma encarnação pesada. Ele vinha sem os braços. Mas ele solicitou esse processo de vir nessa condição. Porque a consciência dele dizia, eu estrangulei, eu matei a minha esposa. Eu não posso vir com as mãos. Então, o livre-arbítrio, da gente decidir os desafios, as provas que a gente vai ter que passar. Comentários? Ser, né, esse encerramento bem profundo, né? Porque não tinha como deixar de ser, né? É uma culminância, né? Ponto culminante de uma passagem deles no hospital. É a hora que você, como se diz, pula na corda e chegou a hora. Mas você vai decidir sobre um caminho ou outro, mas o amparo, a proteção, as orientações vão continuar. Então, todos nós estamos aqui. Então, nós aqui tem encarnados, mas temos a orientação de espíritos superiores. Os desencarnados também têm orientação de espíritos mais avançados. Então, todos nós temos o amparo. É que, às vezes, a gente se sintoniza, em vez da gente tentar se ligar a um espírito bondoso, um espírito superior, a gente acaba ficando com ódio, com raiva, com rancor, com mágoa, e sintoniza com um espírito igual a nós. Então, a gente tem que procurar sintonizar com espíritos melhores que nós para poder saber ter coragem, ter fé para enfrentar os desafios que todos nós temos. Cada um de nós tem desafios diferentes, mas todos nós temos desafios. Né? Não é porque uma pessoa está sorrindo que ela não tem desafios para enfrentar. Cada um de nós vai ter que enfrentar esses desafios diferentes. Mas a gente não conhece os desafios de cada um. A gente tem que procurar, pelo menos, enfrentar os nossos, né? Pelo menos isso. Comentários? Perguntas? Celso está quietinho hoje. Que foi, Celso? Está com dor de garganta hoje, rapaz? Não é isso. Quer falar? É que às vezes a leitura está tão clara, né? Que o que eu gostaria de falar, talvez, é o primeiro ponto, né? Que eu me surpreendo cada vez que eu leio, que eu ouço a leitura, né? O bem que esses espíritos fazem àqueles que estão doentes, né?
E nós estamos falando vamos dizer assim, daqueles que infringiram da pior maneira a lei, né? Se eles já são tratados assim, você imagina como seriam os outros, né? Então, isso começa a passar pela mente assim, puxa, o plano espiritual é uma maravilha quando a gente passa a entender, né? E aí, como o Evangelho abriu amai os vossos inimigos, né? É assim que esses espíritos fazem com esses suicidas, porque, na verdade, eles não são inimigos, né? Mas são aqueles que estão num nível de compreensão muito, muito baixo ainda, porque o que eles fizeram, né, não teria perdão, né, muitas vezes, né? Mas eles foram lá buscar, ajudar, elevar o nível deles para que eles se preparassem para a recuperação em jornadas. E outra coisa também que me surpreende é que os diversos níveis de espíritos nas suas condições, que já que falou que aí tem várias moradas do Pai, né? Existem aqueles espíritos ainda que meio endurecidos que precisavam lá do manicômio, que estavam indo reencarnar agora, né? Situações muito delicadas, assim como esse último que falou aí, o Mário, né? Bom, que ele estava sem os braços aí. Então, e esses que estão aqui não foram agora, mas o Belarmino mesmo, lá, o Jerônimo, né? Ele, pelo que eu entendi, ele ia nascer normal, né? Com nenhuma deficiência. Ainda ia ter para poder resgatar. Então, são vários níveis de situações, cada um, né, com a sua situação para poder se recuperar, e com a anuência de cada espírito que estava reencarnando. Isso é espetacular. Essa é um negócio para a gente parar para pensar, né? Porque eu acho que vou pedir uma vaguinha nesse hospital aí, porque eu também queria trabalhar, né? Ficar trabalhando lá, né? Tem muita coisa para fazer. O que mais me surpreende, né, que eu fiquei pensando aqui, é como o Camilo Cândido Botelho foi grato, né? Porque ele encontrou um modo de retribuir tudo que ele recebeu lá, trazendo para nós esse relato, né? Embora no começo ele se envergonhou, porque ele não queria dar o nome dele, mas depois ele achou que deveria, porque para dar maior veracidade da história. Além do que ele fez bem, porque mostrou o quanto ele aprendeu, né? O quanto ele ficou mais humilde, né? Mas isso que ele fez foi uma grande demonstração de gratidão por tudo que ele recebeu, trazendo para nós esse relato. Porque senão a gente não teria esse conhecimento todo de todas essas histórias do que aconteceu. Isso foi maravilhoso da parte dele, né? Sabe que de vez em quando eu pensei assim, eu acho que ele foi meio covarde, porque ele não estava querendo encarnar, não. Mas depois eu parei para estar pensando, né, assim, não posso pensar assim desse jeito, né? Porque a pessoa está insegura ainda para poder reencarnar, né? Então, ele quer se preparar melhor. Aí eu lembrei do curso de inglês, né? E no curso de inglês tem algumas pessoas como eu, assim, né, que tem segurança de falar porque quer falar melhor, né? E tem uns colegas lá que, nossa, eu falava tudo errado, mas ia falando e falando para todo jeito, do jeito que todo mundo entendia. Então, é a mesma coisa, tem gente que quer fazer direitinho, né? Não sei o que e tal, né? Eu acho que esse é o tipo do Camilo, viu? Que Eu acho que ele ele foi parabéns, ele quer ter presidente. segurança que ele não vai errar. Ele não pode ser encarado como covardia, porque quanto mais ele ficou lá, mais ele relatou para nós o que acontecia, né? Ele Tá fez certo. uma coisa útil. Então,
Abençoe ele por isso, né? Deus, a gente agradece muito por ele ter ficado mais e relatado com mais pormenores, né, a história. Me passou isso pela cabeça, mas eu não acho ele covarde, não. Né? Assim, caramba, né? Ele podia decidir logo, aí, pô, agora ele fica enrolando aí. Os outros já foram e ele lá ainda vai ficar lá fazendo, estudando e tal, né? Então, já se aprimorando, ele tá certo. Ele, né? Eu acho que no lugar dele eu ia fazer igual também. Né? Muito bem. Quem quer fazer a prece de encerramento? Mais voluntários? Vai, Ângela. Nós devemos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos recebendo todos esses esclarecimentos, né? E nos relembrando de como se processa uma reencarnação, que nós sabemos, mas negamos, que tudo que nós passamos na nossa encarnação foi nossa escolha. Então, que nós saibamos aproveitar esta oportunidade, essa bendita oportunidade, e que nós consigamos cumprir, pelo menos parte dela, de acordo com o que foi programado. Sabemos que temos toda a assistência, inclusive do nosso anjo de guarda, principalmente. A eles nós agradecemos e pedimos que Jesus continue o amparando e os ajudando a nos ajudar. E que sejamos humildes e saibamos realmente cumprir as nossas determinações. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, uma boa vidência? Lourenço, hoje não apareceu nada. Tudo paradinho. O Wi-Fi não estava muito bom desse lado aí. Aí não tá meio antenado aí, ó. Muito bem. Muito bem.